Livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, e eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabora. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a casa ou subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e ao entrar na cidade você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente a Gilgal, para Gilgal. Irmãos, olha o cuidado que o profeta Samuel teve com Saul, dando todas as coordenadas, dando todo o direcionamento da forma que ele tinha que se mover, da forma que ele tinha que de proceder, sendo muito cuidadoso com ele, não deixando ele vamos colocar, no vácuo, sem um direcionamento. E Saul, irmãos, o primeiro rei de Israel. Aí o profeta Samuel fala: vá na minha frente para Gilgal, e eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. E aí Samuel dá uma orientação: espere quantos dias? 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Irmãos, esse relacionamento de Deus, profeta, seus reis, seus servos, sempre existiu. Sempre existiu.
Irmãos, e é saudável. Esses dias atrás eu falei algo aqui. Eu acredito, irmãos, que em todos esses anos que eu tenho o privilégio de ministrar nesse altar, de compartilhar a palavra do Senhor com a igreja, eu nunca subi aqui para dar um direcionamento que não fosse impulsionando a cada um dos irmãos para ter uma vida com Deus. Eu nunca subi aqui, irmãos, com outra intenção de se aproveitar de uma situação, de se beneficiar de algo, mas sempre com a intenção que os homens e mulheres desta comunidade se colocassem aos pés de Jesus. E da mesma forma, o cuidado de Samuel com o rei que o povo havia pedido. O povo queria um rei, então Deus deu um rei ao povo, e ele teve todo o cuidado. Só que o que acontece, mesmo ele sendo um escolhido de Deus, ele sendo um homem orientado, direcionado por um grande profeta Samuel, ele precisava ainda da aprovação de pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época que parece que as pessoas não têm identidade. Que as pessoas, elas ainda se incomodam com o que as pessoas falam ao seu respeito. Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas parecem que estão buscando a aprovação de outras pessoas para se sentir feliz ou confortável. E como mudar isso? E é necessário mudar isso também, porque a gente, quando busca o favor dos homens, na grande maioria das vezes, nós perdemos o favor de Deus. Será que quando o profeta Jeremias ele fala a respeito de uma maldição, ele fala assim: olha, maldito o homem que confia em si mesmo, que bate no peito, fala assim: olha, eu com minha força vou conseguir. Maldito o homem que confia no outro homem. Será que quando o profeta está falando a respeito disso, já não era prevendo os nossos dias, onde as pessoas estão colocando mais a sua confiança no seu braço e em pessoas, do que a confiança em quem? Em Deus. Irmãos, eu vou falar de todo o coração aqui para vocês. Eu amo a vida de todos vocês, e Deus o sabe. Eu tenho orado pela vida de todos vocês, irmãos, mas eu não dependo da sua aprovação para pregar o Evangelho. Eu não dependo se você vai gostar da mensagem ou você não vai gostar. Porque a partir do momento que eu começar a me importar com isso, se você está gostando ou não, eu já não sirvo para segurar esse microfone. Eu já não sirvo para estar em cima desse altar. Porque aí eu vou procurar o seu favor.
agradar a sua pessoa. E olha como é interessante, irmãos, às vezes Deus me dá umas palavras e eu trago umas mensagens pesadas, mas quando eu desço desse altar, irmãos, eu nunca desfiz e nunca maltratei ninguém e nunca deixei ninguém sem atenção. Apesar que eu sou uma pessoa meia, como que se fala, desligada com algumas coisas. Às vezes estou fazendo alguma coisa, né? Já teve situações de eu estar resolvendo coisas na igreja e eu não dar sei lá, cumprimentar um irmão que estava ali e o irmão ficar chateado comigo. Mas não foi porque eu quis, porque às vezes uma distração minha. Então, entenda, irmãos, nós vivemos um tempo onde é muito saudável esse modelo de evangelho que nós escolhemos viver. Um evangelho como se fosse uma família. É muito saudável. Por quê? Porque faz a gente crescer. Faz a gente crescer. Nós vamos crescer espiritualmente. Porque seria muito fácil se a gente escolhesse fazer da maneira que outros ministérios fazem, de não gerar comunhão nenhuma, acabou o culto, cada um vai para a sua casa, não incentivar a proximidade, é só você, a sua esposa, a sua família, Deus, e pronto, acabou. Seria muito fácil, porque existem ministérios que são assim. Só que eu lhe pergunto, e nos dias difíceis? E nos momentos difíceis? Aonde você precisa da família da fé? Aonde vai estar essa família da fé? Aonde vai estar aquele amigo? Onde vai estar aquela amiga? Sabe? Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu fico sabendo que um irmão aqui foi na casa do outro, foi tomar um café, foi conversar, um irmão conversando com outro, porque é necessário. Esse é o modelo de igreja que Jesus nos deixou. É necessário isso, irmãos. Isso é muito importante. E o que acontece nesse tempo que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que eu tenho o privilégio de ser o seu pastor, também eu sou o seu amigo. E às vezes quando eu falo algo que você não fica feliz comigo, você fica chateado, o importante é que isso passe e depois nós estamos juntos de novo. Agora, qual é o modelo de igreja que nós estamos vivendo nos dias, que a gente está presenciando nos dias? Me feriu, já estou mudando de igreja. Me chamou a atenção, já estou saindo fora. E aí, aquela pessoa se torna intolerante, aí fica 6 meses numa igreja, 6 meses em outra, aí ela se torna uma pessoa que ela não é mais maleável. Então, eu amo a vida de todos vocês, mas eu não preciso, irmãos, da aprovação sua, de você chegar, bater nas minhas costas e falar assim: que palavra, pastor, foi bênção hoje, hein? É isso mesmo. Não preciso, irmãos. Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido ao Senhor, eu necessito, eu preciso que eu esteja pelo menos debaixo daquilo que Ele está orientando. Se isso vai me agradar ou se isso vai te agradar, aí eu já não sei. Então nós precisamos ter essa consciência. E eu estou falando de algo ministerial, mas vamos trazer para a sua vida pessoal, aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho. De repente você está aqui e você é uma pessoa que você ainda mexe muito o seu emocional com aquilo que acontece no seu trabalho, com pessoas que falam de você, com pessoas que apontam o dedo, com pessoas que te caluniam e falam coisas que não existem. Agora, se você tem uma identidade, se você sabe que você é uma serva de Deus, um servo de Deus, irmãos, o problema é de quem está falando. Quem está entendendo? Faz assim. Só que hoje também nós percebemos que
as pessoas que servem a Deus, elas querem ser bem aceitas em lugares onde nem Deus está ali presente, irmãos. Ao mesmo tempo que nós temos essa responsabilidade de falar de Jesus, de levar o ID, de anunciar a palavra, de ser uma carta viva, irmãos, aí é onde entra o equilíbrio. Porque tem pessoas que não querem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já vai fazer quase um ano que eu faço trabalho lá na clínica de recuperação. Irmãos, tem dependentes que não querem. Não adianta. Não adianta. Irmãos, pode descer Jesus na terra e falar: eu vim aqui para te ajudar, mas você precisa parar. Ele vai falar para Jesus: eu não vou parar. Se tem um lugar, irmãos, onde nós precisamos entrar em Deus, é você saber que você tem uma identidade, que você é servo de quem? Levanta a sua mão e fala: eu sou servo de Jesus. Você não pode ser confundido. Você é perfume do Senhor. Você é a luz do Senhor. Não é você que precisa ser influenciado pela sociedade, mas somos nós que precisamos influenciar a sociedade. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. Daniel, quando o rei estabeleceu o decreto, Daniel, ele procurou agradar o rei, procurou a aprovação do rei, ou ele procurou a aprovação de Deus? De Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles homens que fizesse pedido a outros deuses a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel não se contaminou com isso, irmãos. A gente está vivendo em uma época onde as pessoas que confessam a sua fé em Jesus estão se envolvendo com falcatruas. A gente está vivendo em uma época onde as pessoas que confessam o nome de Jesus estão mentindo, estão adulterando, estão roubando. Precisam da aprovação de outras pessoas. Nessa minha caminhada com Jesus, irmãos, eu conheci homens que, se ele estava caminhando com quem era direito, ele também era direito. Se ele estava caminhando com quem era tranqueira, ele também se tornava o quê? Uma tranqueira. Sem personalidade. Eu vou falar para vocês, irmãos, é algo que o cristão precisa ter, é personalidade. Personalidade. Coragem de falar: não, eu não vou fazer isso. Eu não preciso disso. Por mais que venha pressões e você sofra pressões, você precisa manter a sua devoção a Deus. Nesses 20 anos praticamente que eu prego o Evangelho, eu já tive muita oportunidade, irmãos, de fazer coisa errada. Muita oportunidade de fazer coisas por debaixo dos panos. Coisas que na minha cabeça só eu e Deus ficaria sabendo. Mas há uma escolha, irmãos. E é sobre Ele. Por mais que nós venhamos estar
Preste atenção. Longe dos olhos de qualquer ser humano, não existe, não tem como a gente se esconder dos olhos do Senhor. Não tem como a gente se esconder dos olhos do Senhor. E a minha preocupação é isso, às vezes, nós que éramos para estar contagiando com o amor de Jesus, estamos sendo contagiados com a malícia desse mundo, com as preocupações terrenas. Essa é a mais pura verdade, irmãos. O cristão que depende de aprovação dos homens para se sentir feliz e aceito, precisa nascer de novo. Essa é uma realidade. Olha que interessante, quando você começa a usar essa palavra aqui, ó, não. Ah, você não vai? Não. Ah, porque? Não. Tem pessoas que vão até te abandonar. Tem pessoas que vão até virar as costas para você. Mas é melhor você falar um não para um homem do que você falar não para quem? Para Deus. Sabe por quê? Tudo aqui, irmãos, é passageiro. Olha para você. Quem é que tem mais de 40? Você já percebeu que você já está cheio de pé de galinha que nem eu? Hã? Não é não, amor? Olha aqui, ó. Quando você namorava comigo era tão bonito. Não era não? Hã? Tá tudo se passando. Irmãos, o único que não está envelhecendo aqui entre nós é o capitão, cara. Capitão nem cabelo branco tem. Eu já estou com um monte de cabelo branco. Não é não, Cristiano? Cristiano também era mais novo, agora está mais velho. Então, irmãos, cair na besteira de agradar homens, pessoas, patrão, chefe, seja quem for. Eu acredito que você tem que ser uma pessoa maleável, mas a partir do momento que aquilo já está influenciando na sua vida pessoal com Deus, não, eu escolho Deus, eu escolho o Senhor. Amém? Irmãos, vamos dar uma avançada aqui no texto. Samuel 13, capítulo 13, versículo 1, por favor. A gente vive um tempo onde os homens, principalmente os homens, a cada dia estão mais distantes de ter uma vida com Deus por causa de amizades. Se tem um ser humano que é influenciado por amizade, chama-se homem. O homem que está entre homens que não temem a Deus, e ali aqueles homens começam a falar palavrão, falar de mulheres, falar de assuntos que agridem a fé. Se ele não tem personalidade, se ele não tem a revelação da sua identidade, ele é facilmente levado. É facilmente levado. É facilmente envolvido. Então, irmãos, os homens aqui, sejam posicionados. Seja posicionados. Eu não sei, até mesmo eu não, lógico que a gente no fundo sabe, mas por que o Senhor nos trouxe essa mensagem nessa manhã? É porque de repente hoje tem irmãos aqui que você está pisando em lugares que Deus não tem para você, por causa de amizades, por causa de pessoas que estão te influenciando.
E você pode estar colocando a perder tudo aquilo que Deus tem e planejou para você. Olha, vamos continuar no 13:8, ao invés do 1. A Bíblia diz assim, ó: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu holocaustos. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, e eis que chegou quem? Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo, olha aí, irmãos, olha aí, ó. Ele recebeu toda uma orientação do profeta Samuel. Faz assim, faz desse jeito. Olha, o Espírito Santo vai se apossar de você. Você vai ser moldado em um novo homem, uma nova criatura. Orientou, não deixou ele no vácuo, vamos colocar assim. Só que Saul era um homem que ele se importava muito com as atitudes das pessoas. A atitude das pessoas mexia com ele. Teve uma situação que Davi, voltando de uma guerra, a Bíblia diz que as mulheres saíram cantando pelas ruas, dizendo que Davi havia matado mais soldados que Saul. Saul se enfureceu de uma tal maneira, que a partir daquele momento ele começou a fazer de tudo para matar Davi. E Davi era um homem leal a ele, um homem fiel a ele. Davi era um homem leal a Saul. Mas porque Saul era movido ou influenciado por pessoas, ele começou a perseguir um homem fiel a ele. Sabe, irmãos, na época que nós estamos vivendo, deixa de viver, deixa de olhar para atitudes de pessoas. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Se importa com sua vida com Deus. Não é com o que as pessoas vão falar, não é com o que as pessoas vão dizer ao seu respeito. Esse tipo, irmãos, de comportamento de homens que precisa da aprovação de outros homens, de mulheres que precisa da aprovação de outras mulheres, mostra que a igreja, ela não cresceu, a igreja não evoluiu espiritualmente. Quem está entendendo faz assim. Apenas obedeça o que o Espírito Santo está te orientando, está te guiando, está te mostrando. Era apenas Saul obedecer o que o profeta havia falado. Era apenas obedecer, irmãos. Olha, eu não sei se vocês lembram da pastora Márcia, esposa do pastor Alfredo. Uma vez ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que o cristão, ele precisa ser que nem a garça. Que cor que é a garça? Ela é branca. Aonde a garça se alimenta? Do pântano. Ela consegue pisar em lugares, irmãos, sem sujar as suas penas. Ela consegue transitar em lugares sem sujar suas vestes. Eu não estou dizendo
irmãos, que você tem que se isolar da sociedade, que você tem que ser radical nas suas atitudes. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: obedeça a Deus, obedeça o Senhor. Você não precisa da aprovação de homens, você não precisa da aprovação de pessoas. Tem gente que para ela ser feliz, ela precisa da aprovação da família. Não, irmãos. Não, irmãos, não. Você não precisa da aprovação da sua família. Quem diz que você precisa da aprovação da sua família para você ser feliz? Você não precisa. Você precisa amar a sua casa, orar pela sua família. Mas acima de tudo, Jesus já tinha falado: aquele que ama mais seu filho, sua filha, pai, mãe, esposa, seja quem for, não é digno dele, não é digno do Senhor. E por que não é digno? Porque não foi, irmãos, não foi, posso falar, não foi a nossa família que morreu em uma cruz para nos salvar. Não foi ele, não foram eles. Então, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, que nos últimos dias você anda chateado, desanimado, porque você ouviu que falaram ao seu respeito. Porque fulano falou. Irmãos, seja fora da igreja, dentro da igreja, seja onde for, irmãos. Eu vou falar para vocês, se tem algo que Deus, Ele permitiu eu ter, irmãos, foi uma personalidade forte. Mas não para, essa personalidade não não é algo ruim. Por quê? Porque isso já me livrou, irmãos, de tanta enrascada, de tanta coisa ruim. Eu vou falar para vocês, já me livrou de tanta coisa ruim, irmãos, nessa minha caminhada com Jesus. É algo que todo cristão tem. A partir do momento que você serve a Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o não, ele precisa fazer parte do seu vocabulário, fazer parte da sua vida. Para a gente finalizar, a Bíblia diz assim, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Imagine só, um homem que perdeu um reinado por causa da pressão de outras pessoas.
Irmãos, isso é muito forte. Eu vou pedir para o Samuel colocar aqui, só para a gente finalizar, Atos 5,17. Coloca aqui no telão para mim, para a gente finalizar. Porque às vezes tem, mas isso é a antiga aliança. Não, vamos para a nova. A Bíblia diz assim, ó: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse: vão ao templo e diga ao povo todas as palavras desta vida. O que acontece? Um anjo vem, tira eles da prisão e dá um direcionamento: vão e faça isso. Próximo. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões e do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá e não os encontraram no cárcere, e voltando e relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e as sentinelas e os seus postos juntos às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser. Nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. O que eles estavam? Obedecendo a quem? A Deus, obedecendo o Senhor. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos e, apresentando-os ao sinédrio e ao sumo sacerdote, os interrogou. Olha a resposta, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais o quê? Importante obedecer do que os homens. Irmãos, repita comigo: nós não precisamos da aprovação de homens, precisamos da aprovação de Deus. É isso. Se você fizer isso, se a gente fizer isso, irmãos, o próprio Deus vai fazer que esses homens, eles possam olhar para nós como aquele rei olhou para Daniel e falou: todo mundo agora vai ter que adorar o Deus de Daniel. Se não adorar o Deus de Daniel, vai morrer todo mundo agora. Você vê como Deus inverteu toda a situação? E se Daniel tivesse sucumbido? Então, irmãos, não negocie a sua adoração. Não negocie. Seja um homem legal, bacana, mas seja um homem de Deus. A partir do momento que tentarem te contaminar, irmãos, eu não quero isso, não. Amém?
Se coloque de pé aí no seu lugar, vamos agradecer o Senhor nessa manhã.